Vamos aprender hoje a fazer a pulseira dos 7 nós, aquela pulseira da cabala. Aqui já tem uma iniciada e eu tô usando uma aqui de modelo simples e uma de modelinho mais trabalhado no meu pulso. Então aqui, né, eu tô usando o fio de cetim de 2 milímetros e ele tem 80 centímetros aqui nesse fio. Ele tá dobrado no meio, mas ele tem 80 centímetros aqui no total, porque dá bem tranquilo para fazer os 7 nós. Então, vou queimar um pouquinho a pontinha de um aqui. Eu vou fazer o primeiro nozinho na pontinha aqui. Primeiro nó na ponta, um nó simples mesmo, só um amarradinho aqui. Aqui é o acabamento, vou queimar. Eu gosto já de começar fazendo o primeiro nozinho aqui do acabamento. Aí, aqui eu vou deixar média de, quer ver, 10 centímetros aqui, ó, 10 centímetros. Aqui vai ser o meu primeiro nó, tá? Mas eu vou mostrar um truque para ficar mais fácil de fazer esses nós aqui, que vai ser usando um palito de dente. Aqui eu tenho a metade de um palito de dente. Aí eu vou segurar ele aqui no dedo para ficar mais fácil assim. E eu vou queimar essa outra pontinha. Aqui tá a ponta que eu fiz o nozinho e nessa outra ponta tá sem o nó. Então, eu vou pegar aqui, vou derreter um pouquinho aqui. Quando ela tiver molinho, eu venho e grudo o palito aqui nessa pontinha. Dou uma chatadinha pra ficar mais lisinho, ó. O palito tá grudado na pontinha do fio. Ó, pode reparar que o palito é até na espessura do fio mesmo, ó. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, essa pontinha aqui, em uma das pontas tem o palito e a outra ponta tem o nó onde eu vou iniciar. Então, aqui, igual eu falei, vamos deixar 10 centímetros. Vou marcar aqui mais ou menos, ó, 10. Eu vou segurar aqui, que aqui vai ser minha base da pontinha do primeiro. Aqui é a ponta que vai ficar e aqui vai ser meu primeiro nó. Aí, eu vou pegar aquela outra ponta. Ó, a outra ponta, deixa eu tirar essa daqui pra não atrapalhar. A outra ponta e vou segurar o palito aqui. Aí, eu vou pegar, ó, tá aqui, ó, tá sobrando a pontinha, ó. Pode reparar ali. Vou segurar aqui e vou dar 3 voltas. 1, 2, 3. 3 voltinhas. Pode dar até 4 se quiser, mas eu vou mostrar aqui com 3. Eu vou segurar aqui agora os 3 voltinhas, ó, e o palito tá ali e minha pontinha tá aqui. Aí, eu vou puxar o palito por dentro dessas 3 voltinhas, ó. Puxei, puxei. Ó, vou puxando até eu controlar para ficar com aqueles 10 centímetros ali. Ó. Então, como eu segurei no local certo, que era dos 10 centímetros, ó, ele já praticamente já ficou. Talvez eu tenha que puxar um pouquinho pra cá, pra ele dar ali. Agora, eu só vou arrumar o nozinho aqui. Ó. Vou firmar ele, pra ele não ficar torto. Ó, vamos conferir. Se ficar um pouquinho de diferença, não tem problema. Se ficar muito espaço, aí você desmancha e refaz, ó. Deu 10 centímetros, quase 10 centímetros e meio, 10 centímetros e meio. Então, foi por meio centímetro só que deu diferença. Não tem problema esse daqui. Então, primeiro nó já tá feito. Aí, eu vou pegar de novo a ponta do palito aqui com o palito, vou segurar junto aqui com este nó. E vou dar de novo as 3 voltinhas, ó. 1, 2, 3. Sempre é bom ajeitar aqui, tentar fazer um pouquinho mais certinho. Aqui na primeira, segunda, terceira.
Ó, 3 voltinhas, sempre ficar com, ó, na hora que você entra na curvinha, 1, 2, 3 voltinhas aqui. Aí eu seguro e puxo o palito por dentro. Opa, tenta manter ele firminho ali, assim, um pouquinho, pra ele não deslizar. Ó, o nozinho, o outro tá aqui, eu vou deixar um intervalo mais ou menos de 1 centímetro aqui. Então, eu vou empurrar um pouquinho pra lá com esse dedo e eu puxo um pouquinho pra cá. Aí, ó, empurra um pouquinho, puxa um pouquinho. A gente vai, tipo, empurrando pra lá, pra cá, até a gente acertar o nozinho. Nos primeiros vai ficar um pouquinho meio estranho os nozinhos. Depois, quando a gente vai treinando, a gente vai conseguindo a melhorar. Eu consigo fazer até sem o palito. Aí no palito, sem o palito, eu coloco o dedo aqui e dou as 3 voltas assim. E daí eu só passo por dentro aqui, ó, o palitinho ou a pontinha do fio, ó. Só que daí assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de controle, que daí eu tenho que segurar aqui as 3 voltinhas aqui, ó. Tem que segurar aqui. E ir puxando o fio e tentar não deixar uma correntinha sair fora do lugar. Tem que manter a ordem delas, ó. Já é um pouquinho mais complicado, ó, pra fazer com o próprio dedo. Por isso que eu uso o palito, que daí ela fica mais certinho. Ó, deu também, mas o palito é mais prático, ó. Mas tenta também, se acaso conseguir fazer só com o dedo também, não tem problema, ó. Com o palito, você igual aquela coisa, colocou aqui, deu a primeira voltinha, 1, 2, 3, ó. 3 voltinhas. Aquela curvinha ali não conta porque é a que tá entrando por dentro do fio. Então, aqui deu 3 voltinhas. Puxei, 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 puxei. Ó, aqui já ficou quase pronto ali. Só apertar ele agora aqui. Dou uma apertadinha aqui, puxada, aperto, puxo, aperto, puxo. Eu gosto de deixar firme, porque daí depois não vai esticando na hora que você tá com ela no pulso, ó. Aqui eu não tô arrumando muito eles, porque senão o vídeo fica muito longo. Ó, então, e assim a gente vai fazendo durante os 7 nós, tá? Três, 6, 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, pra finalizar, a gente faz assim. Junta aqui os 2 últimos nozinhos de cada lado. E eu vejo mais ou menos a distância que ficou o primeiro nó aqui. E eu vou arrancar o palito e eu vou dar um nó nessa mesma altura aqui, pra ficar proporcional. Pronto. Daí agora eu só corto aqui e queimo. Pronto, cortei já. Agora eu vou queimar a pontinha dele aqui pra não desmanchar o nó. Pronto. Ficou assim. Aí, como que a gente faz o acabamento? A gente vai pegar um outro pedacinho de fio. Deve estar uns 22 centímetros mais ou menos aqui, ó.
Aqui deu 25, mas com 22 aqui você já consegue fazer ó, entre 22 a 25 centímetros de fio, você já consegue fazer o acabamento. Aí, o acabamento a gente faz assim, a gente cruza as duas pontinhas assim, aqui, e a gente vai colocar esse fio aqui por cima, deixa uma pontinha aqui, segurando aqui na parte do fio, ó, o fio tá cruzado, aí eu vou colocar um pedacinho do fio por cima, juntando aqui, e eu vou passar usando agora o meu dedo apenas. Eu vou passar daí, ó, daí a pontinha desse dos 20 centímetros, aqui tá o fio cruzado, eu vou passar por cima, juntando, deixando os fiozinhos cruzados no meio do nó. Eu vou passar aqui, ó, por cima, usando o meu dedo de referência, ó. Aqui, ó, tá o fio cruzado e eu vou passar as 3 voltas com os fios no meio, essas pontinhas cruzadas no meio. Eu vou dar aqui 1, 2, 3 voltas e eu vou passar agora, segura aqui um pouquinho, e eu venho, passo essa pontinha, ó, por dentro do nozinho e vou puxar ele ali, arrumando. Agora eu pego essa outra pontinha daqui, de 20 centímetros, e vou puxando. Puxa um pouquinho, ó, de cada lado, ó. E ele já vai se arrumando, ó. Daí eu só dou uma apertada aqui, aperto aqui, arrumo, organizo ele e tá pronto. Agora, o que que a gente faz? Esses dois, ó, sobrou ainda, ó, o pedaço. Por isso que eu falei que pode ser 22 centímetros bem sossegado. Aí eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Esses pedacinhos aqui que eu tô cortando é daqueles 25 centímetros, daquele pedacinho de fio que eu coloquei por último. Porque a pulseira tá aqui inteira, ó. Que se eu puxar aqui, ó, ela aperta. E se eu puxar aqui e aqui, ó, ela abre. Então, é por causa desse detalhe que a gente fez o nozinho, que é pra apertar e segurar ela. Aí, para esse fio não ficar correndo o risco de desmanchar com muita facilidade, a gente dobra toda a pulseira pra cá, deixa só o nozinho assim aqui, ó, ficou as duas pontinhas cortadas ali. E a gente vem com um maçarico ou com um bingo e queima a pontinha. Só cuida para não colar no fio aqui, porque daí senão você não consegue abrir e fechar. Então, você vai fazer aqui a queimadinha um pouquinho. Quando tiver próximo, você já apaga jogando pra cima, pra lá, pra cima do nozinho aqui, pra não correr o risco, ó, de pegar o fio aqui e de atrapalhar de você abrir e fechar ela. Aqui, no mesmo sentido. Vou queimar um pouquinho, ó, por isso que eu dobro pra cá, pra não ter perigo de queimar o fio aqui da pulseira. Eu vou queimar um pouquinho aqui. Quando tiver um pouquinho derretido, eu só jogo pra cima. Eu uso aqui o próprio bingo, né, pra não queimar meu dedo. Já apaga e pronto. Então, ele ficou assim, o nozinho, ó. E tá pronto a pulseira dos 7 nós. Aí depois é só fazer a consagração e usar no pulso esquerdo. Ela é uma pulseira que o pessoal usa para proteção espiritual contra energias, mal olhada, inveja, ó. Eu puxo aqui, ó. Ele abre, eu consigo pôr no pulso. Daí depois eu só aperto aqui, puxando aqui, ou pede para alguém fazer isso, ó. Daí, depois que coloca no pulso, se quiser cortar aqui e deixar um pouquinho mais curto, pode pôr. A gente deixa essa ponta sobrando, que é para a pessoa ter controle. Vai que é uma pessoa com o braço mais grosso, um pouquinho mais fino, então ela tem regulagem aqui. Mas depois que tiver colocada, pode fazer igual eu fiz na minha, ó. Eu cortei as minhas e coloquei fogo ali também, porque a gente usa ela no pulso até ela cair, porque daí quando ela cai, ela já fez o efeito que ela precisava contra as energias e mal olhada. Ó, as minhas tá cortada e colada aqui na pontinha.
Então eu fico com elas até elas caírem. E é isso. Espero que tenham gostado. Tenta fazer em casa também para ver, é bem tranquilo e é baratinho esses fios aqui para comprar. Em casa de aviamentos você pode comprar por metros. Ou chega lá, pede assim, tipo, eu quero 1 metro lá da fita, pronto, já dá. Porque você vai usar 80 centímetros para fazer a pulseira e mais uns 25 centímetros aqui. Então, com 1 metro ali de fio de cetim, 2 milímetros, você já consegue fazer a tua pulseirinha aí de proteção. E depois, se quiser, eu tenho um TikTok lá da Arte da Magia que eu ensino como que faz as consagração também, caso tenha interesse. Beijos e até o próximo vídeo.